E aí, pessoal, vamos fazer os comentários sobre os episódios 16, 17 e 18 de Dr. Stone? Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e dessa vez conseguimos chegar aos 100 mil inscritos. Muito obrigado mesmo ao apoio de todos vocês, mas vamos ampliar a meta, né? Quem sabe a gente não consegue chegar aos 200 mil inscritos em um período menor de tempo. Então, conto com o apoio de vocês. Por favor, dê o seu like, compartilhe o vídeo, deixe seus comentários. Olha só, galera, eu falei que iria falar sobre... sobre os episódios 16, 17 e 18, sendo que o 16 e o 17 não tem comentários ali de ciência, nem de física, nem de química. Vamos direto para o episódio 18. O plot ali é o seguinte, eles estão na vila e de repente aparece ali o Yoga de Cisne. Bom, não é o Yoga de Cisne, mas é um cara muito perigoso. Ele é um dos capitães lá do exército de Tsukasa e ele resolveu então atacar a vila. E ali o Senko e o Gen ficam muito preocupados, é quando o Senko tem ali a brilhante ideia de dar um blefe, né, fazer um blefe. Ele pega ali um bambu, coloca pólvora, então possibilita a explosão, lembrando que pólvora já foi comentado nessa série, é uma mistura ali de salitre, nitrato de potássio, enxofre e carvão. Ele promove a explosão enquanto o magma pega uma pedra e tira contra a parede. A ideia era dizer que o Senko já havia dominado as armas da ciência, né? Já tinha utilizado ali a pólvora e dominado essa tecnologia. Na verdade foi um blefe. Então temos essa pequena referência, depois nós temos ali o primeiro óculos daquela época de pedra. O Kinrou acaba recebendo o óculos, agora a miopia dele não vai ser mais problema, ele vai conseguir então fazer o seu máximo durante as batalhas. E ainda falando ali sobre o Kinrou, ele acaba tendo um embate direto contra o Yoga e ele sai machucado. Então o Senko, para curá-lo ali, para ajudar na recuperação, ele utiliza um pouco de acetanilida, e a acetanilida, nesse caso, já sendo utilizada como fármaco. Ele usa a acetanilida como analgésico e um antipirético, e ele já tinha acetanilida no processo de produção ali das sulfas. A acetanilida já foi utilizada assim como fármaco. O problema é que ela é patotóxica, ela faz mal ao fígado, mas naquela situação era o que tinha e resolveu. A recuperação do Kinrou, então, foi bem mais rápida com isso. Então nós temos essas pequenas referências nesse episódio, como eu falei, são realmente pequenas referências. A parte mais interessante é quando eles se preparam para o ataque ali do Yoga. E eles conseguem produzir as verdadeiras armas da ciência, que não são armas baseadas em pólvora, mas sim espadas. O Senko então consegue produzir ali espadas japonesas, espadas adequadas para a batalha. E o interessante é que nós vemos ali uma espécie de evolução, porque o exército ali do Tsukasa, guiados pelo Yoga, tem os brutamontes lá com armas de pedra. Só que o Senko já tinha armas de metal que são muito mais evoluídas, né? Conseguem cortar, destruir com muito mais facilidade. O que a gente consegue falar sobre esse processo de produção de espadas? Na verdade é um processo de produção de aço, mas um aço ali mais específico, com algumas características. A primeira coisa que a gente consegue notar é a cor da chama. Para o Senko ter uma ideia que a temperatura chegou ali aos seus 1200 graus Celsius, ele utiliza carvão vegetal, especificamente carvão de pinho, se eu não me engano. E a ideia é que quando a chama ficasse roxa, violeta na verdade, chegaria ali a temperatura adequada. Isso porque, como o carvão vegetal ele é rico em potássio, e o potássio emite ali no espectro na faixa do violeta. Então, se a chama estava ligeiramente violácea, é porque já tinha atingido a temperatura suficiente para excitar os cátions potássio presentes ali na estrutura da madeira. Então já tinha uma temperatura adequada para a produção do aço. Inclusive, você já viu essa chama violácea na queima de madeira? Normalmente quando você faz ali fogueira no período de São João, é possível ver essa coloração. Se você já viu, deixa aqui nos comentários. E deixa também nos comentários o Dr. Stone, tá? Vai ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Bom, a parte química por trás disso, ou física se preferirem, é o mesmo teste de chamas. O calor está fornecendo energia ali para os cátions potássio, especificamente para os elétrons desse cátion. Ele absorve essa energia, passa para o estado excitado e quando devolve numa região específica do visível, nesse caso a coloração violácea.
E o que o Senko tenta fazer ali é o aço a partir do ferro. Tem um vídeo aqui no Universidade da Química chamado A Força do Aço. Ele vai aparecer no final do vídeo, é só você clicar caso queira entender um pouco mais sobre o funcionamento do aço. Mas o aço é uma liga, é uma mistura, uma solução sólida de ferro com carbono. E para que ele faça esse processo, bom, o Kazeg ali, ele acaba sendo responsável por isso, está agindo ali como ferreiro, na verdade não é um artesão que faz tudo. Ele pega lingotes de ferro, deixa ele em contato com o forno a essa temperatura elevada, e ali parte do carbono presente no próprio carvão acaba migrando para o ferro semi-fundido, parcialmente fundido, e é formado então ali uma mistura. Percebam que o Kazeg, se você vê qualquer ferreiro trabalhando, ele faz isso, ele retira às vezes ali do fogo e começa a bater, ele está fazendo um processo de dobradura, está dobrando ali o ferro, e esse processo tem uma função dupla. Ele está misturando ali os componentes, está permitindo com que o ferro e o carbono se misturem de uma maneira mais adequada, e ele também está retirando impurezas, dentre elas o oxigênio, que não seria legal ali para a fabricação do aço. Ele repete isso algumas vezes e ele utiliza o processo de têmpera, ou seja, ele coloca ali um pouco de argila e a espada, dependendo ali da região, acaba tendo concentrações de ferro diferente e por conta disso a estrutura acaba sendo diferente. Então, vamos pegar aqui uma espada. Sim, eu tenho uma espada. Se você me acompanha lá na Universidade da Química, no Instagram, na verdade, você já deve ter visto algumas fotos lá. Obviamente uma espada que não tem fio, mas ela é de metal. A essência é o seguinte: essa região, que seria o fio da espada, a região cortante, ela deve ser de aço de alto carbono. A concentração de carbono aqui deveria ser uma concentração maior. Isso para que ela fique mais dura, fique mais resistente. A parte de trás acaba tendo, o ideal, né, seria ter uma concentração menor de carbono, seria um aço ali de baixo carbono, para que ele tivesse mais flexibilidade. E a ideia dessa flexibilidade é exatamente para utilizar para a defesa. Então, um lado seria usado para o ataque, o outro, quando usado para a defesa, fosse mais flexível e a espada, portanto, não iria se quebrar. O Senko tem essa preocupação, embora contra as armas de pedra, eu acho que qualquer espada ali funcionaria, mas ele se preocupa com esses detalhes. E isso acaba encontrando eco em alguns processos reais, o chamado aço damasco, que era um aço de excelente qualidade, tinha um processo próprio, ele tinha ali camadas diferentes. Muito provavelmente a espada japonesa original, nós tínhamos ali uma espécie de sanduíche de aço. A parte externa era de aço de alto carbono, exatamente para quebrar, e a parte interna, aço de baixo carbono, para ser mais flexível. Tem todo um segredo artesanal por parte da confecção dessas espadas, tanto no Extremo Oriente quanto no Oriente Médio. Mas vamos lá, tem algumas coisas interessantes aqui para falar com vocês. Primeiro, discutir um pouco sobre o que é o aço. Como eu falei, o aço é uma liga, é uma solução, uma mistura entre ferro e carbono. Especificamente, é um tipo de mistura de solução de liga metálica que nós chamamos de liga intersticial. Então, essas bolinhas cinzas aqui representam átomos de ferro. O ferro, ele, como qualquer metal, ele é maleável, nós temos planos que deslizam uns sobre os outros. E quando nós adicionamos carbono na estrutura, o carbono ele é pequenininho, ele fica entre esses átomos, ele ocupa ali alguns buracos. E essa ocupação faz com que tenha uma ligação entre o carbono e o ferro. E isso faz como se fosse uma espécie de trava, de nó, de amarração. Impede com que o ferro, as camadas de ferro, né, de átomos de ferro, deslizem umas sobre as outras. Então ali nós temos uma estrutura mais amarrada. Isso confere resistência ao aço. Quanto mais pontos desses de amarração, portanto, quanto maior a concentração de carbono, a princípio, mais duro acaba sendo o aço. Obviamente, ele torna-se mais duro, mas ele perde flexibilidade. E, às vezes, a flexibilidade seria algo interessante. Por que é necessário esse processo de aquecimento? Bom, primeiro que é para ocorrer exatamente a mistura, mas também existe uma técnica por trás, quando a gente trabalha dessa maneira, que é mudar as fases daquele metal. Então, vocês devem estar mais acostumados com os estados físicos diferentes. Temos o estado físico líquido, sólido e gasoso, por exemplo, os 3 estados básicos. Entretanto, o mesmo material, vamos colocar assim, a mesma substância,
No estado sólido, pode aparecer de formas diferentes. O caso mais comum é o carbono, que pode aparecer na forma de grafite, diamante e de outras, mas essas são as principais. O ferro também acontece isso, e a mistura ferro-carbono também. Então, uma fase muito comum é chamada fase austenita. A partir dessa fase austenita é possível chegarmos na fase martensita. E a fase martensita é a fase que o Senko está interessado, porque é uma fase mais rica em carbono. E como que é possível fazer isso? Bom, o sistema ele é aquecido, temos ali então aquela condição incandescente, onde o ferro ele está misturado ao carbono, só que rapidamente ele tem que ser resfriado. E a ideia de ser resfriado rapidamente, por isso que o ferreiro coloca na água, é para que a estrutura fique rígida e o carbono não fuja. E nós queremos que o carbono fique naquela estrutura para manter exatamente essa coesão. Por isso que o Senko quer uma temperatura adequada para chegar na fase martensita. A fase martensita não seria exatamente uma fase muito estável, só que uma vez atingida, esse processo de resfriamento consegue fazer com que o aço torne-se mais resistente, torne-se mais duro. E com esse conhecimento, então, instruindo o Kazek, o Senko consegue, então, fazer um aço de boa qualidade e ter espadas de boa qualidade. Pessoal, eram esses os comentários sobre esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Estamos chegando quase no final dos comentários dessa primeira temporada. Falta o episódio 19, que foi o que eu levei o strike, e o episódio 20, se eu não me engano. Do 21 em diante já tem aqui no Universidade da Química. Se gostaram desse vídeo, se querem que eu continue fazendo essa série, não apenas esses 2 episódios que faltam, mas para a segunda temporada em 2021, então deixe aqui nos comentários, escreva o Dr. Stone, compartilhe, dê o seu like. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Sem mais, muito obrigado mesmo se você ficou até aqui e até o próximo vídeo.